Os tambores, a religiosidade de matriz africana, a vestimenta multicolorida, a alegria são traços marcantes de nosso povo quilombola. Eu sou guerreira quilombo, quilombola, lelele, oh, oh. Lá pra Cinzala eu não quero ir. Carla, diga para a gente o que é o projeto Vozes dos Quilombos e qual o principal objetivo dele. O projeto Vozes dos Quilombos, ele é um projeto da instituição Defensoria Pública. Eu estou coordenando esse projeto desde 2019 e ele nasceu, primeiramente ele nasceu na prática, né? Nas idas, as visitas às comunidades quilombolas. A gestão da Defensoria Pública me propôs um desafio, né? Por que você não faz isso para o estado todo? Porque até então eu só fazia na comarca que eu trabalhava, na época que era Oeiras. E aí nasceu o projeto com esse nome, Vozes dos Quilombos. Esse nome ele não é à toa, né? Ele foi um nome pensado, porque as vozes são dos quilombos, são das comunidades quilombolas, as vozes são quilombolas. A Defensoria é uma aliada. A Defensoria ela tem a obrigação, a missão de defender os direitos humanos, de promover os direitos dos moradores dessas comunidades. Eu sou a Maria Félix, da comunidade quilombola Rural dos Macacos, São Miguel do Tapuio, Piauí. Através do projeto Vozes dos Quilombos, as comunidades quilombolas passaram a ter acesso a mais informações sobre o que é os seus direitos, informações que elas não tinham, chegaram até as comunidades, principalmente nesse período difícil que as comunidades têm passado, de retiradas de direito, de faltas de políticas públicas. E através do projeto Vozes dos Quilombos, a gente tem recebido este fortalecimento, esse apoio, essa segurança em saber que os quilombos não estão só, que eles têm esse apoio do projeto. A necessidade, né, de ter esse canal prioritário para os moradores de quilombos era evidente, assim, que precisava ter uma decisão, né, uma decisão institucional. Vamos criar um meio de comunicação para que um morador de uma comunidade quilombola que esteja passando por uma ameaça ou na iminência de sofrer uma ameaça consiga entrar em contato com a Defensoria Pública sem precisar passar por uma sala de triagem, um agendamento, que isso às vezes demora, né? E era importante porque a maioria das comunidades quilombolas do Piauí, que são muitas, são mais de 200, a maioria delas não estão em cidades onde nós temos uma Defensoria Pública instalada. Daí a dificuldade, né? As ameaças são constantes, são ameaças graves e eles não conseguiam acessar, né, um aliado que pudesse defendê-los judicialmente e extrajudicialmente. Vocês fizeram durante a pandemia os cursos online, 2 cursos online. Qual foi a abrangência, levando em conta que muita gente não tem acesso à internet? A realização do minicurso de Direito Quilombola foi uma grata surpresa, foi uma grande surpresa, né? Porque assim, a ideia nasceu por causa da pandemia. A pandemia nos impossibilitou de viajar, né, de visitar as comunidades fisicamente. E aí, o contato, aquele laço com a comunidade, ele era muito importante. E era uma preocupação, né, que isso não se perdesse. Então, pensando com outros colegas de outras defensorias, né, de outros estados, colegas muito mais experientes, que já trabalham com a pauta quilombola, vamos montar um minicurso de Direito Quilombola, via remota, né? É o que a gente pode fazer de melhor agora, é educação em direitos. E eu tinha expectativa, qual era o foco da turma, né? Era que esse minicurso fosse voltado para moradores de comunidades quilombolas. E eu imaginava formar uma turma de 30 pessoas, tanto que não foi colocado limite de inscrições, né? E nós tivemos quase 500 inscritos. Então, assim, foram 2 turmas no primeiro ano, com moradores de comunidades quilombolas de vários estados. Para além disso, professores, pesquisadores, lideranças de movimentos sociais, né?
pessoal da Caritas, de ONGs, então, assim, pessoas muito sérias e comprometidas com a causa. E foi um canal excelente, porque pessoas de 22 estados se inscreveram. E a gente conseguiu manter, né, um diálogo entre pessoas que viviam realidades semelhantes e a partir daquele canal, né, o WhatsApp, a sala de aula, né, o bate-papo ali na sala de aula, experiências trocadas. Então, assim, foi um sucesso. Do minicurso, a gente fez uma cartilha de direitos quilombolas. E aí, a pandemia seguiu, né, no ano seguinte, fizemos o segundo minicurso de direito quilombola, também se repetiu, a mesma procura. Foi maravilhoso. E qual foi a questão? Esse ano de 2022, onde a gente podia pensar, vamos fazer, né, presencial. O que acontece? Muita gente de fora quer fazer, né? Por isso que em março, ainda não vou nem poder divulgar a data, porque está ainda para fechar com os professores, mas a gente já está planejando o terceiro minicurso, também vai ser via remota. A cultura e as tradições quilombolas do Piauí estão tendo mais visibilidade? Reafirmo que é fundamental a questão da titularidade da terra, mas só isso não basta. É preciso dar as condições, né, de dignidade para as comunidades. Assegurar condições para que as famílias possam, né, viver ali com dignidade, e é fundamental que se leve políticas públicas, né, saúde, educação, de fortalecimento das relações e vínculos familiares, comunitários, das referências culturais. Então, nós precisamos agir, é um leque grande de ações, né, que tem que ser desenvolvidas pelo Estado, pela sociedade e pelas próprias comunidades, para que esses espaços potenciais se tornem, de fato, expressivos dos diferentes potenciais que essas comunidades podem revelar e consolidar. Então, é um conjunto, portanto, de políticas que visam assegurar, mas assegurar num sentido muito restrito, né? No sentido de perceber que ali existem especificidades, né? Ali se constrói uma identidade, se reproduz sistematicamente a identidade, e é a partir dessa identidade, dessa percepção de identidade, que é possível, né, criar esse conjunto de ações para potencializar, garantir direitos, cidadania, enfim, dignidade para essas comunidades quilombolas. De pegar é peixe, né? Aqui tem linha, é uma groseira. E ali tem um jiqui. Aí uma groseira onde a gente bota a isca e fica pegando. Aqui, na verdade, desse lado, esse aqui é o que eu faço quando eu venho pra cá direto. Pode pegar ali, ó. Aqui, ó, tô tirando. Aqui a gente bota milho ou mandioca. E aqui se eu botar, é porque eu não botei, agora que eu vou botar a comida. Mas tem peixe aqui dentro ainda. Aqui a gente pega 100 piauzinho, uns 100 peixes. Então aqui é uma do que a gente faz aqui na comunidade. Pode falar. Um dos principais problemas das comunidades quilombolas é a titulação da terra. Como a Defensoria trabalha essas questões junto a essas comunidades? A gente trabalha junto às comunidades, conversando com os movimentos sociais, conversando com a Coordenação Estadual Quilombola, SECOQ, o Observatório Quilombola, a CONAC, que é a Coordenação Nacional Quilombola, buscando entender onde, né, a instituição, onde a Defensoria Pública seria mais útil, né? É judicializando logo uma ação civil pública ou é intermediando um diálogo, né, com os poderes para tentar muitas vezes destravar um processo? Os processos de titulação, e isso é importante ser dito, no Piauí, né, das mais de 200 comunidades, só temos 9 comunidades tituladas.
essas titulações, elas foram feitas pelo INTERP, Instituto de Terras do Piauí. Elas não provieram de processos de regularização do INCRA, do governo federal, né? Então, a dificuldade que essas comunidades estão tendo, né, e desde o início, né, desde a Constituição de 88, para provar nós somos os donos da terra, é algo que é bem mais amplo do que a dificuldade, do que o litígio da terra. Né? Nós temos litígio de terra? Temos. Alguns quilombos enfrentam processos de disputa. Né? Às vezes tem um proprietário privado, às vezes poceiros, né? Enfim, processos de disputas de terra. Mas, para além disso, há uma falta de educação em direitos quilombolas. E eu não estou falando aqui dos moradores das comunidades, não. Eu estou falando de representantes dos ocupantes de cargos públicos. De não compreender que o artigo 68 dos atos das disposições transitórias da Constituição já garantiu que aquela terra é do quilombo. Inclusive, essa terra é coletiva.